Dá-lhe gurizada. E aí, tudo tranquilo? Aqui é o professor Oswaldo Amaral, professor de física de vocês. Eu resolvi gravar essa videoaula para vocês, explicando mais um exemplo sobre equilíbrio térmico, para que vocês possam ter mais um conteúdo para consultar, enfim, né? Assistindo uma videoaula é bem melhor do que, de repente, pelo menos eu penso assim, de repente consultar um material impresso, enfim. Não estou dizendo que não seja possível entender o conteúdo com material impresso, mas uma videoaula explicando como é que se faz, enfim, vocês visualizando as resoluções, eu acho que é bem melhor. Então, eu trouxe esse exemplo para vocês de equilíbrio térmico, que diz o seguinte, ó, no interior de um calorímetro, de capacidade térmica igual a 6 calorias por grau Celsius, encontram-se 85 gramas de um líquido, não diz que líquido é, mas diz que ele está inicialmente a 18 graus Celsius. Um bloco de cobre de massa 120 gramas e calor específico 0,094 calorias por grama Celsius, aquecido a 100 graus, que é a temperatura inicial desse cobre. E é colocado dentro do calorímetro também. Né? Então vejam que tem duas substâncias dentro do calorímetro, né? Que é um líquido, que a gente não sabe que líquido é, e um bloco de cobre, certo? Depois de um tempo, o equilíbrio térmico, isto é, a temperatura final que vai se estabelecer desse sistema, é de 42 graus Celsius. E aí pede para determinar o calor específico do líquido. Tá? Então aqui, se vocês prestarem atenção, eu já trouxe aqui a fórmula aqui da função, a equação de calorimetria, enfim, né? Massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. E aqui, esse outro cara aqui é quando tem, quando o exercício ele fornece o calorímetro, no caso, né, informações sobre o calorímetro. Vocês podem perceber que no início aqui, ó, fala que o calorímetro tem uma capacidade térmica de 6 calorias por grau Celsius. Então, nesse caso aqui específico, a gente vai começar com essa função, com essa equação aqui, né, que envolve a capacidade térmica, enfim, a variação da temperatura para o calorímetro, perdão. Para depois então fazer uma equação aqui da calorimetria, enfim, né, para o líquido e para o cobre, certo? Então bora lá, gurizada. Ó. Vou montar aqui a equação, deixa eu subir esse cara aqui, ok. E aí eu vou começar fazendo, deixa eu montar aqui a equação para vocês verem como é que vai ficar esse cara aí, ó. Vou começar com uma equação por calorímetro, vai ficar então 6, que é a capacidade térmica, ops, tô com a borracha, deixa eu pegar aqui, então 6, que é a capacidade do calorímetro, que multiplica a variação da temperatura, que seria o seguinte, a temperatura final, que é aqui, ó, STF, que são os 42 graus Celsius, certo? 42, então tá aqui, menos a temperatura inicial. Tá, mas afinal de contas, qual é a temperatura inicial do calorímetro? Eu já expliquei para vocês em aulas anteriores que a temperatura inicial do calorímetro é a temperatura da primeira substância que é colocada nele, que neste caso aqui é esse líquido a 18 graus Celsius, tá bom? Então, esse 18 graus vai ser então a temperatura inicial do calorímetro também, porque esse líquido é a primeira substância que é colocada dentro dele, então ficaria aqui menos 18. Mas, deixa eu mostrar para vocês que essa primeira aqui, ó, essa primeira equação aqui, ó, é só do calorímetro. Vou até botar aqui, ó, calorímetro. Fechou? Muito bem. Vou para a segunda equação agora, que seria para o líquido. Aqui, ok? Então, vamos lá, ó. Vou usar essa equação aqui agora. Ó. Massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Então, bora lá, gurizada. Vai ficar a massa do líquido é 85,
que multiplica o calor específico que nós queremos descobrir, então C, que multiplica a variação da temperatura. A temperatura final de equilíbrio térmico é 42 menos 18, que é a temperatura inicial, então, desse líquido. Deixa eu colocar aqui para vocês poderem visualizar direitinho e até poderem se encontrar, né, nessa equação aqui. Vou botar aqui, ó, líquido. Lembrando que depois que nós descobrirmos o calor específico desse líquido aqui, se nós fizermos uma pesquisa na internet, a gente vai ver que substância é, tá bom? Mas, o que vem agora? Agora vem as informações do cobre. Então, o cobre tem massa de 120. O calor específico do cobre é 0,094, que multiplica a variação da temperatura, que seria então os 42 graus, que é a temperatura final de equilíbrio, menos a temperatura inicial do cobre, que é 100. Ok? E aí então, esse cara aqui é o cobre. Deixa eu botar aqui para vocês verem, ó. Esse cara aqui é o cobre. Cobre. Perfeito. Como é um equilíbrio, pessoal, uma equação igual a 0. Perfeito. Tá aí, ó. Então, bora lá resolver os parênteses ali para depois multiplicar, enfim, né? Vou fazer um passo a passo aqui bem de boas. Vai ficar o seguinte, então, 6 que multiplica ali dentro do parênteses 42 menos 18, 24, certo? 6 vezes 24, mais 85 vezes C é 85C, que é o calor específico, vezes 24, que é 42 menos 18, tá? Eu estou fazendo aqui esse parênteses aqui agora, ó. Estou na segunda equação, estou aqui 42 menos 18, vai dar 24, eu já tinha feito o cálculo aqui também. Então, 85C vezes 24. Mais, agora eu vou para essa terceira aqui. Vou multiplicar 120 vezes 0,094, então 120 vezes 0,094. Deu 11,28, então 11,28, que multiplica o parênteses 42 menos 100, isso aí vai dar um valor negativo, menos 58. Vou até botar aqui um parênteses, ó, menos 58 igual a 0. Certinho? 6 vezes 24 vai dar 144. Então, 6 vezes 24 vai dar 144, mais 85 vezes 24. 85 vezes 24 vai dar 2040. Então, 2040. Agora aqui, pessoal, aqui tem uma multiplicação mais 11,28 vezes menos 58. Você sabe, então, pela regra de sinais, que esse cara aí vai dar negativo, certo? Então, vai dar menos. Vou multiplicar aqui 11,28 vezes 58. 654,24. Isso é negativo, tá bom? Porque mais com menos a multiplicação é menos, igual a 0. O nosso aqui, ó, deixa eu arrumar aqui porque eu esqueci ele do 2040. Quando eu multipliquei 85C vezes 24 deu 2040, então vai dar 2040C, né, gurizada? Não posso esquecer desse detalhezinho aqui importante, ó. Vai dar 2040C. Porque na realidade nós queremos descobrir esse calor específico aqui, certo? Então fica 2040C. Agora ficou melhor. Certinho. Bom, aqui uma equação do primeiro grau, como se fosse 144 mais 2040x menos 654,24 igual a 0. Uma equação do primeiro grau. A nossa intenção então é isolar esse C aqui, essa incógnita,
O que eu vou fazer? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar esse 144 menos 654, né, e juntar os dois, os termos semelhantes. Mas dá para fazer o seguinte, quer ver? Para a gente poder visualizar melhor essa equação aí. Vai ficar então 2040C, que é o calor específico, igual, olha o que eu vou fazer, ó, 654,24 positivo, porque eu joguei para o outro lado da igualdade, do lado direito. O 144 eu vou fazer a mesma coisa, menos 144. Entenderam, né? Uma equaçãozinha do primeiro grau, tá? Juntando os termos semelhantes, aquelas coisas que vocês já estão cansados de saber. Mas tudo bem, vamos lá então. Continuando aqui embaixo, vai dar 2040 vezes C. E aí vou fazer essa subtração aí, 654,24 menos 144. Isso aí vai dar 510,24. 510,24. E aí, então, para isolar esse calor específico aqui, ó, esse C, vocês sabem que esse 2040 aqui está multiplicando C, o inverso da multiplicação é divisão, então esse 2040 passa dividindo, vai ficar o seguinte, que o calor específico é igual a 510,24 dividido por 2040. Aqui tem um detalhe bem importante, ó. Às vezes os alunos e alunas incorrem no seguinte erro. Tá, 2040 C igual a 510,24. Aí como esse cara aqui é maior, aí dá aquele impulso de fazer o seguinte, de inverter a divisão, do tipo 2040 dividido por 510,24. Tem que ter cuidado porque quem passa dividindo é quem está com a incógnita, tá bom? Quem vai para o denominador é quem está com a letra, certinho? Ok, então. E aí vamos fazer essa divisão aí, vai ficar o seguinte, 510,24 dividido por 2040. Então deu aproximadamente, calor específico aproximado, esse tiozinho de aproximado, 0,25, tá? Vou deixar por aqui mesmo, ok? Então aqui está o calor específico, ó, né? Calorias, deixa eu arrumar aqui. Ó. A unidade de medida do calor específico é calorias por grau Celsius, então, por grama Celsius, perdão. Calorias por grama Celsius. Então, 0,25 gramas por grau Celsius. E aqui está a resposta. Bom, e aqui eu deixo uma sugestão para vocês. Vão na internet, nesses sites de pesquisa, de busca, enfim, e pesquisem para ver que substância tem o calor específico igual a 0,25 calorias por grama Celsius. Se vocês jogarem esse valor aqui, ó, o calor específico 0,25, vocês vão descobrir que líquido, que substância é essa. Fica aí como uma pesquisa para vocês, uma curiosidade para vocês pesquisarem. Tá legal, galerinha? Certinho, então? Prazerzão e até a próxima aula.